pensado? Nós construímos, né, o que a gente chama de agenda positiva para a Previdência Complementar Fechada e tratamos de diversos temas, né? E quando a gente fala de legislação, se em algum momento o sistema começou a ganhar mais corpo ali, com as leis complementares 108 e 109, a criação da Previc, nós tivemos, num passado recente, uma ingerência propriamente dita dentro das entidades de previdência. Muitas vezes nos debates as pessoas falam: olha, tem ingerência do governo, porque no governo... Falei, ingerência no governo, ingerência nos fundos de pensão, tem quando se criou, por exemplo, a resolução CVM 4661, que determinou que nós não podemos mais investir em imóveis físicos, que a gente só pode... e tem 12 anos, né? Vence em 2030, né, se não mudar, né? Teria que se desfazer do patrimônio ou transformar num fundo de investimento imobiliário, que a gente tem que pagar para um gestor privado. Não tem lógica. Isso é ingerência, né? Nós tivemos resoluções, né, que dificultaram a participação dos associados dos planos. Então, se nós temos uma governança robusta em muitos fundos que elegem seus representantes, aí foram criando barreiras para impedir. Isso é uma ingerência que veio através da legislação, né? Nós tivemos problemas, por exemplo, no licenciamento, né? O Ricardo pode falar mais sobre isso. A gente mandava um regulamento novo para a Previc, alterando lá 3, 4 itens, aí eles vinham mandando a gente alterar 4, 5 itens a mais, além daquilo, né? E de onde saiu? Foram mudanças na legislação, nas normas, que criaram inúmeras dificuldades. A marcação a mercado, então, não sei nem se devia falar disso aqui, né? Porque trata fundo de pensão, foi falado aqui um monte de vezes isso. Olha, é poupança de longo prazo. Por que eu vou marcar mercado? E agora a gente tem ouvido uma pérola, né? Ultimamente o pessoal tem falado de marcar o passivo a mercado. Eu ainda estou tentando entender como é que vai marcar o passivo de um plano como o BD da Petros, né, o Soldado lá da FUNCEF, ou o plano 1 da Previ a mercado. O que eu faço com a taxa atuarial? Que é o pensamento dos VGBL. Mas isso não serve para cá. Aí o cara vem, marca o nosso ativo a mercado e aí diz que está dando prejuízo. Então, eu estou falando disso para dizer assim, nós tivemos um passado com muita ingerência na gestão dos fundos de pensão através de uma legislação, mudando regras e criando normas que só dificultaram. Do presente eu não vou falar, porque eu vou deixar para o Ricardo falar da Resolução 23 e outras coisas que têm acontecido aí. Nós tínhamos um negócio lá que chamava licenciamento automático, né? Absurdo. Chegava lá na Previ que era licenciamento automático de retirada de patrocínio. Maravilha. Não olhava os direitos que tinha, nada, os contratos que existiam. Mas, para ficar dentro do tempo aqui, do que a gente combinou de tempo, a gente tem que olhar para frente agora também. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar como é que nós vamos tratar o que a gente chama, tecnicamente, né, de decreto sancionador, né, que é de 2003. Então, a gente tem que rever, né? A gente vai continuar dando um caráter punitivista? Vamos criar um normativo adequado? Então, a gente tem que pensar como é que a gente trata o decreto sancionador. Nós temos que pensar, e já tem discussão sobre isso, que nas retiradas de patrocínio, então nós estamos discutindo a Resolução 53. E quando a gente fala de retirada de patrocínio, teve acordo coletivo, teve contrato de concessão de serviços públicos, e isso tem que ser verificado na retirada de patrocínio. E não estava sendo verificado. Então, já tem uma publicação do Ministério nesse sentido. Então, é olhar um pouco para frente. Foi falado aqui, por exemplo, né, de segurança. Falou-se muito de segurança em investimentos. Então, o pessoal falou aqui dos FIPs, né? FIP virou palavrão. Mas, se nós tivermos um país em que a economia entre num período, né, de normalidade, digamos assim, né, e nós tenhamos uma taxa de juros
que venha para um patamar aceitável, civilizado. A gente vai ter que rentabilizar esse patrimônio dos trabalhadores no setor produtivo. Não vai dar para ficar na tesouraria ganhando dinheiro e sangrando o país. E nós vamos fazer o quê? Então, os FIPs têm que ser rediscutidos. Mas não pode acontecer a insegurança jurídica que a gente tem visto, nem o punitivismo que a gente estava vendo na Previc. E muito menos ter o TCU como órgão regulador, porque ele não é órgão regulador, fiscalizador de fundo de pensão. Isso já foi resolvido. Agora parece que, de novo, está aí de novo, né, Devanir? Hoje teve uma decisão aí muito ruim. Nós temos que rever as leis complementares 108 e 109. Se ela veio num momento importante, desde de 2015, tem um projeto de lei, que é o 84/2015, que está lá no Congresso parado. A gente já tem que rever a revisão, né? Porque desde 2015 já se passaram 6 anos e nada aconteceu. 6 não, né? 8. Errando até na conta. Então, a gente tem que olhar para esse arcabouço legal, para que ele não continue servindo de ingerência nos fundos. Quer dizer, os gestores têm que ter autonomia para tomar as decisões dentro da governança das suas entidades, dentro do que a gente chama de ato regular de gestão. Eu acho que vai ser falado bastante aqui também. Porque, senão, para que eu preciso de uma diretoria se vem uma determinação de uma resolução da Previ que diz, você tem que marcar mercado, você não pode fazer aquilo, você não pode comprar outro, você tem que vender os imóveis? Não é para isso que existe o CNPC. Não é para isso que deveria existir a Previc. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Então, a gente tem que pensar uma legislação que dê aos gestores dos fundos de pensão a oportunidade de gerir efetivamente o patrimônio e, com isso, garantir aos participantes o benefício para o qual ele fez o esforço contributivo ao longo da vida. Então, para encerrar aqui a minha fala, não estourar muito tempo, né, nós temos que lembrar uma coisa importante. O sistema fechado de previdência complementar, ele existe em função do participante. Você pode ter o patrocinador, você pode ter todo o arcabouço legal, você pode ter diversas entidades, mas se não tiver o participante, não tem fundo de pensão. Então, o que aconteceu nos últimos anos com a criminalização, com aquela coisa que teve aí, a última pergunta que foi feita aqui, olha, o participante perde a credibilidade. E, perdendo a credibilidade, não querendo contribuir para um fundo de pensão, acaba fundo de pensão. Então, a gente tem que olhar para o participante com um olhar mais ajustado, lembrar que é dele esse sistema, que é do participante esse patrimônio, e para ele deve ser gerido e cuidado para que a gente tenha efetivamente o pagamento dos benefícios, como foi contratado lá quando ele entrou para o fundo de pensão.